A abertura italiana é a abertura mais popular dos dias de hoje. Magnus Carlsen joga italiana, os jogadores de elite, eu jogo, muito provavelmente você jogue também. É de longe a abertura mais jogada. E acontece que, por ser assim uma abertura tão popular, a teoria dessa abertura ela vai evoluindo. Então a abertura italiana que jogavam lá no período do Steinitz, lá no período romântico do xadrez, ela é muito diferente da italiana que jogam hoje em dia. E não precisa nem ir tão longe assim. Se você, por exemplo, pegar um vídeo que eu fiz ensinando como jogar a abertura italiana há 5 anos, que tem aqui no canal, você vai perceber que a forma que jogava a italiana naquela época é bem diferente da italiana que você vai aprender aqui nesse vídeo de hoje. Pois hoje você vai aprender a maneira moderna de se jogar a abertura italiana, com algumas ideias que podem colocar muitos problemas para o seu adversário resolver logo nos primeiros lances. Então vamos entender como funciona essa abertura. A abertura italiana, ela surge depois dos lances E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e agora bispo C4. Então, esse é o lance que caracteriza a abertura italiana. O bispo em C4 ele fica muito bem colocado, já pressionando o ponto mais fraco, o ponto mais vulnerável da posição preta, que é o ponto F7, que muitas vezes o branco pode ter alguns ataques nesse ponto. Então, como jogar contra isso? Um lance muito popular é cavalo F6. As pretas também muitas vezes respondem com bispo C5. São os dois lances mais usuais. E contra esses dois lances, as brancas vão responder com D3. É esse tipo de formação que nós vamos buscar nessa italiana moderna. Como que jogavam a italiana lá no passado, lá no período romântico do xadrez? A italiana ela era jogada assim. Depois de bispo C4, bispo C5, as brancas jogavam C3 com a ideia de fazer o D4 imediatamente, ou assim ocupando o centro. Por exemplo, cavalo F6, D4, E por D4, C por D4, e as brancas ficam com esse forte centro de peões, querendo usar esse centro em algum momento. Mas acontece que o preto ele tem formas de criar contrajogo no centro. Por exemplo, jogando bispo B4, bispo D2, cavalo D2, e agora fazendo a ruptura D5. Então, jogando dessa forma, as pretas conseguem um equilíbrio na posição. Por isso que com o passar do tempo, os jogadores de brancas foram adotando essa postura um pouco mais lenta de atacar o centro. As brancas com o lance D3 querem preparar melhor essa ruptura, fazendo D3, C3 e chegando com a ruptura D4 só depois de ter desenvolvido as peças. Então aqui você já consegue perceber uma evolução na forma de jogar a abertura. Mas calma, que ainda está longe de chegar na italiana moderna que eu vou mostrar aqui para você. Mas é um primeiro ponto para já entender na posição. Então, por exemplo, cavalo F6 atacou ali o peão de E4. Nós vamos defender esse peão com D3. Bispo C5, e agora que é um momento importante, porque se você, por exemplo, assistiu o vídeo que eu fiz há alguns anos, que está aqui no canal, é um dos vídeos mais populares até do canal, eu ensino a jogar a italiana da seguinte maneira, você joga rocando, então, por exemplo, D6, e agora o branco faz C3. Trazendo para aquele centro bem típico da abertura italiana, onde o branco ele controla bem o centro, pode fazer o D4 em algum momento, mas o plano principal é buscar um ataque na ala do rei, aproveitando que o branco ele tem um centro muito sólido. Por exemplo, A6, cavalo na verdade, bispo B3 para não ter cavalo A5, bispo A7, cavalo de BD2, roque. E as brancas vão agora jogar H3 para poder trazer a torre para E1. Por exemplo, H6, torre E1. E as brancas querem agora manobrar as peças para a ala do rei, jogando um cavalo F1, cavalo G3 e podendo organizar ali as peças, os cavalos, combinado com uma dama chegando na ala do rei também, para iniciar um ataque. Então, durante muito tempo, essa foi a forma mais jogada de se jogar essa abertura italiana. Mas com o passar do tempo, os jogadores de pretas vão conseguindo encontrar formas de contra-atacar. Então, por exemplo, nesse tipo de posição, geralmente as pretas vão jogar com bispo E6, aí, por exemplo, cavalo H2, e as pretas já podem novamente chegar com a ruptura D5, podendo jogar D5 direto, então tomando em B3 e depois
jogando com D5. E no geral, o preto ele tem um bom jogo nessa posição. Pensando nisso, os jogadores de brancas começaram a buscar novas formas de criar problemas para os jogadores de pretas. É assim que funciona na teoria de aberturas. Então, sempre as pretas vão buscar ali algum antídoto. E o jogador de brancas ele tem que chegar com alguma ideia nova, alguma ideia diferente. E especialmente nos últimos 2 anos, né? No ano passado, por exemplo, esse ano, que começaram a jogar mais dessa forma que eu vou te mostrar agora. Que os jogadores de brancas começaram a fazer o lance bispo G5, cravando o cavalo de F6. Esse lance, no primeiro momento, pode parecer um lance que não faz tanto sentido assim. Porque, tudo bem, cravou o cavalo de F6, mas as pretas podem jogar com H6 expulsando esse bispo dali. E aí, o que o branco vai conseguir com essa cravada? Mas acontece que o lance bispo G5 é um lance muito provocativo, que ele tem a intenção de induzir o adversário a criar debilidades na posição. Então, o que o branco quer é que o preto realmente mexa ali na estrutura de peões, muitas vezes jogando com H6 e G5, porque isso pode deixar o rei numa situação vulnerável, ou então pode criar casas fracas na posição. Então, a ideia do bispo G5 é provocar essas debilidades. Agora eu vou te mostrar alguns exemplos do que pode acontecer nesse tipo de posição. Por exemplo, bispo G5 cravou o cavalo de F6. A reação mais natural é H6, perguntando o que o branco quer fazer com esse bispo. Bispo H4, D6, para conseguir assim desenvolver o bispo de C8. As brancas novamente vão jogar ao centro típico da italiana, aquele centro do Steinitz, que foi o primeiro campeão mundial, jogando assim com C3, D3 e E4. E agora que começa a ter algumas variações na posição, o preto tem algumas maneiras de enfrentar essa cravada do bispo em G5. Por exemplo, uma forma que pode surgir é o preto simplesmente rocando pequeno. Tá, mas qual que é o problema desse rock imediato? É que agora fica muito difícil para as pretas conseguir fazer o lance G5, assim limitando a atividade do bispo, saindo dessa cravada. Porque depois de roque, se fizer G5, pode surgir um tema tático dessa posição, um tema de ataque que acontece com frequência na italiana com o bispo G5. Por exemplo, depois do lance cavalo de BD2, se as pretas tentam agora fazer o lance G5, existe um sacrifício que muito provavelmente vai surgir nas suas partidas em algum momento jogando essa posição. Essa posição ela surgiu na partida jogada pelo Magnus Carlsen de brancas enfrentando o Sergei Karyakin. O Karyakin ele fez o G5, só que levou o sacrifício cavalo toma G5, que é o sacrifício temático dessa variante. Depois de HG5, vem bispo toma G5, o branco ele já tem 2 peões pela peça, então a vantagem material das pretas nem é tão grande assim, e as brancas podem continuar melhorando a posição, pressionando assim esse cavalo cravado de F6, porque agora o branco tem um plano bem claro, que é trazer a dama para F3 e manobrar o cavalo para F1, G3 e H5, ou F1, E3 e D5. E o detalhe é que o preto ele não consegue resolver o problema dessa cravada. Vai ficar para sempre esse bispo em G5 cravando o cavalo de F6, porque o bispo de C5 nunca consegue voltar para E7. E o Carlsen ele conseguiu uma posição excelente, ele conseguiu muita compensação por essa peça sacrificada. Seguiu ali com rei G7, dama F3 e já está chegando a manobra do cavalo, o cavalo participando do ataque, o branco já tem uma clara vantagem. Então esse é um primeiro tema importante de conhecer. Depois da cravada do bispo, se as pretas rocam muito cedo, o preto vai enfrentar algumas dificuldades com essa cravada, que a dama nunca pode sair, e sempre que jogar o G5, vai levar o sacrifício. Então o jogador de pretas pode pensar o seguinte: ah, tudo bem, então eu vou jogar G5 direto, porque jogando G5 direto, o bispo em G3 ele fica numa posição passiva, não tem mais a cravada do cavalo de F6 e também não vai ter os ataques contra o roque, porque ainda não rocou, o rei está no centro. Mas acontece que quando o preto ele faz o G5, enfraquece bastante uma casa, que é a casa F5. Essa casa ela agora não pode mais ser defendida por peões.
E tem um exemplo muito instrutivo de como jogar essa posição, que foi a partida do Duda de brancas contra o Caruana, que seguiu com roque pequeno, roque, dama E7, B4. Aqui só um detalhe, tem muitas posições que as brancas podem inclusive aproveitar que não rocou para jogar H4, tá? É um tema que entra aí, que pode entrar no radar do jogador de brancas. Mas o Duda ele jogou com roque direto, dama E7, B4, ganhando espaço na ala da dama. Esse também é um tema típico da posição, jogar com B4 e A4. Seguiu A4, A5, B5, cavalo D8, cavalo de BD2, cavalo H5, D4. Esses dois temas são interessantes de ter em mente. O avanço na ala da dama para ganhar espaço e a ruptura no centro, a ruptura D4. Como o adversário está com o rei mais exposto por conta do H6 e G5, faz sentido buscar a abertura de linhas e abrir a posição. Quanto mais aberta tiver a posição, mais fácil é de chegar no rei do adversário. E muitas vezes o branco pode inclusive sacrificar material para conseguir abrir essa posição. Mas aqui na partida seguiu o cavalo G3, HG3, rei G7, e agora que eu quero te mostrar um tema bem interessante, um tema estratégico que surgiu nessa partida, que o Duda ele vai aproveitar a casa F5. Ele faz agora o lance bispo B3 com a ideia de chegar com o cavalo na casa E3. Ele quer jogar com cavalo C4 e cavalo E3. E é interessante ver como que as brancas dominaram a posição estrategicamente. Seguiu o cavalo C4, F6, cavalo E3, bispo D7, torre E1, cavalo F7 e agora vem o cavalo H2. A ideia do Duda é jogar com G5, cavalo F1, cavalo G3. E ele fica ali com os dois cavalos controlando assim a casa fraca, a casa F5. E essa posição, o branco ele tá praticamente ganho já. Você pode ver que a barrinha ela dispara de vantagem para as brancas, porque o cavalo vai chegar na casa F5 com muita força. Basicamente, o branco tem um ataque decisivo. Ameaçou duplo em F5, ameaçou ganhar o peão de H5. E a partida ela durou mais 4 lances e o Caruana já teve que abandonar nessa posição depois do lance torre E3. Tema principal, então, para pegar dessa partida é essa luta pela casa F5, que o lance G5, apesar dele resolver o problema de não ter o sacrifício do cavalo em G5, ele cria debilidades na posição. Bom, e a outra maneira de se jogar essa variante, aqui no vídeo eu estou tentando te passar vários temas estratégicos, manobras típicas, para que quando chegar ao final você já consiga testar nas suas partidas. Então vou te mostrar ainda mais uma das 3 ideias que eu selecionei aqui para esse vídeo, que foi tirada da partida do Guiri de brancas contra o Ding Liren. Aqui o Ding, nosso campeão mundial, já estava numa fase não muito legal, acabou perdendo essa partida pro Guiri. O Ding que anda sofrendo um pouco depois de ter conseguido ganhar o título. Ele jogou com A5 para evitar as ideias de B4. Veio o cavalo BD2, bispo A7, A4. E aqui um detalhe interessante da posição, porque você deve olhar essa posição e falar, mas por que o Guiri jogou com A4 na posição? Ele tá passando a vez? A ideia do Guiri é uma ideia muito sutil. Ele tá fazendo lances úteis de espera, aguardando o Ding rocar pequeno. Porque depois do roque pequeno, ele não vai ter mais a ideia de G5. E se fazer o G5, você já sabe o tema que vai surgir na partida. Então o Guiri jogou A4, esperando um pouco mais para rocar. Seguiu com roque pequeno e agora ele faz H3. Outro lance que tem essa estratégia de fazer um lance útil de espera e ainda criando a ameaça de fazer G4 e G5. O Guiri, ele planeja na posição rocar grande. Ele vai jogar ali com G4, G5, colocar uma daminha E2, rocar grande, torre G1. E o branco tem um ataque muito forte na posição. E a situação das pretas já é delicada. Porque se ele faz um lance como, por exemplo, torre E8, então já é possível pensar em G4. E o ataque das brancas é muito forte pela coluna G. E se as pretas fazem G5 para tentar assim se livrar dessa cravada, que foi o lance feito pelo Ding Liren, vai levar o temático sacrifício do cavalo. O lance cavalo toma G5.
H toma G5 e agora bispo toma G5. E assim como aconteceu na partida que eu citei, a partida do Carlsen contra o Karyakin, o branco aqui ele também tem uma compensação muito grande pela peça sacrificada. Seguiu com rei G7, dama F3 e o plano do Guiri é poder trazer o cavalo para o ataque. A partida seguiu com bispo E6, cavalo F1, veio torre H8 e agora cavalo E3. E o cavalo ele pode em algum momento chegar em D5, chegar em F5 ou então chegar em G4. E o preto continua com os problemas dessa cravada. Seguiu com roque grande, tinha lances mais precisos na posição, como por exemplo o lance da máquina, o misterioso torre F1, que tem a ideia de evitar bispo por E3, porque agora teria F por E3 e tá caindo assim o cavalo de F6. Mas aqui depois de roque grande, o branco ele também tem uma boa posição e tá clara a compensação das brancas pela peça sacrificada. Porque o preto ele tem muitos problemas para resolver com essa cravada. O Ding ainda tentou cavalo B8 para cavalo D7, mas depois de D4, o Guiri ele ameaça em muitas posições trocar em E6 e ter ideias de D5, ele tá ficando com o centro, não dá para fazer o cavalo BD7 porque tem D5, o bispo ele tá sem casa, então seguiu aqui na posição com E por D4, veio C por D4, cavalo BD7 e depois de E5 as brancas já vão recuperar a peça, porque depois de D por E5 tem D5 e o bispo ele não tem mais casas. Se tirar o bispo, tá levando o duplo em F5. Então aqui o branco recupera a peça e ainda continua com forte ataque na posição. E depois o Guiri ele conseguiu ganhar uma linda partida contra o Ding Liren, que é uma partida bem interessante. Eu vou deixar até na descrição aqui do vídeo a partida completa, caso você queira ver ela até o final, que serve como uma partida de modelo para jogar esse tipo de posição. E se você achou interessante essa maneira moderna de jogar a abertura italiana, eu recomendo que você teste nas suas partidas. E se você quer aprender mais temas, você quer aprofundar nessa posição, eu recomendo que você conheça a nossa escola de treinamentos de xadrez, que é o Chessflix, onde você pode treinar comigo e outros grandes mestres, que lá dentro do Chessflix eu fiz um curso ensinando como jogar essa italiana moderna com o bispo G5, onde você vai aprender mais ideias de meio jogo, ter mais partidas de modelo, para começar a aplicar essa posição na sua abertura italiana. Lá dentro do Chessflix, além de ter acesso a esse curso, você tem acesso a todos os materiais da plataforma, as nossas trilhas de treinamento e cursos sobre dezenas de outras aberturas. Para você entrar no Chessflix, é só você clicar no link que está na descrição do vídeo, entrar para a nossa lista de espera e assim que surgir novas vagas para uma nova turma do Chessflix, você vai ser avisado primeiro, podendo entrar com uma condição especial por um valor bem abaixo do valor normal, certo? Então já entra para a lista de espera do Chessflix e testa nas suas partidas essa italiana com bispo G5. Eu tô testando nas minhas partidas de torneio, tá funcionando muito bem. E eu acredito que vai funcionar muito bem nas suas partidas também, certo? Então vamos chegando ao final desse vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido e a gente se vê no nosso próximo vídeo do canal.